Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 31 até o 40, 35 até o 41. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, bendito seja o teu nome para sempre. Mais uma vez invocamos a tua presença. Somos agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor permite a nós, por todos os caminhos que o Senhor nos conduz. Pedimos que o Senhor nesta noite abra a porta da palavra, nos encha, Senhor, do espírito de reverência, de temor. Senhor, nos dê graça e paz para ministrarmos e ouvirmos tua palavra. Que o Senhor possa abrir a porta da palavra e falar aos nossos corações. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Queridos irmãos, eu rogo, peço sua atenção, peço sua concentração. Eu acredito que quem se concentrar, que quem não deixar a mente ficar vagueando os pensamentos, os sentimentos, mas assim como o seu corpo está aqui, se o seu coração, se a sua mente também estiver aqui, ao final desta mensagem, eu creio que sua vida será edificada. E aí, vidas edificadas trazem uma igreja edificada, que é o que nós queremos. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, uma palavra tão popular, né? Uma palavra tão tradicional entre nós. Jesus acalma ou apazigua uma tempestade. Nós, irmãos, temos aqui os discípulos obedeceram ao Senhor, conforme Jesus estava orientando eles. E o versículo 36, irmãos, nos diz que ele usou uma expressão: assim como estava no barco. O que é este assim como estava? No próprio livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, mostra o que era este assim. Então, Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar,
e toda a multidão estava em terra, junto ao mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, eles diziam na sua doutrina, e aí vai. Então o que é que nós entendemos aqui, irmãos? O púlpito de Jesus era um barco. Era tanta gente que tinha naquele local, que o Senhor colocou um barquinho na água, e a multidão ficou lá na areia, ficou na terra. Então o vento sopra, do mar para a terra, ajudava a levar a voz do Senhor Jesus, e aquele era o púlpito, e uma grande multidão estava ouvindo o Senhor. E aí, irmãos, quando encerrou esse dia, que a gente verifica no livro de Marcos, aqui no capítulo 4, que Jesus vinha de uma empreitada, que Jesus vinha de uma jornada bem árdua, bem intensa de trabalho. Então ele estava lá, o púlpito era o barco onde ele estava. E o versículo 35 e 36 fala que naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Então, irmão, Jesus foi bem definido, ele foi bem objetivo. Eles estavam de um lado do mar da Galileia, ou chamado lago de Genezaré, enfim, era um lago chamado de... Então eles estavam de um lado, tá? Então ele tinha medidas mais ou menos de 25 por 12 quilômetros, então eles iam atravessar de um lado para o outro. Jesus disse assim: olha, nós iremos para a outra margem, fala no versículo de número 35, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, os discípulos deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, quer dizer, usando o púlpito ali no barco, assim como estava no barco. Então, queridos, esses discípulos estavam acompanhando Jesus, eles estavam em obediência ao comando divino, eles não estavam por conta própria, eles estavam no rumo certo, porque Jesus disse assim: nós vamos para outra margem. Então eles estavam na direção de Deus. E o mais importante, irmãos, eles levaram a Jesus, está dizendo assim o versículo, e o levaram consigo. Então eram pessoas que estavam em obediência a Deus, na direção de Deus e com Deus no barco. Então, irmãos, eles tinham tudo para dar certo. Diferente de Jonas. Jonas passou também por uma tempestade. Só que Jonas estava em desobediência a Deus. Os discípulos não. Então tinha tudo para dar certo. Jesus presente, em obediência, na direção, vamos para a outra margem. Tinha tudo para ser uma viagem boa, uma jornada feliz. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Jesus estava cansado. Ele estava tão cansado que neste episódio ele nem despediu a multidão. Ele continuou no barco e os discípulos despediram a multidão. Naturalmente, irmãos, Jesus estava cansado na obra. Ele não estava cansado da obra. Ele não estava cansado de servir a Deus. Ele não estava cansado do povo, não estava cansado das adversidades. Jesus se cansou, sim, mas ele se cansou na obra. Ele não se cansou da obra. Por quê, irmãos? Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águias. Aleluia. Quem crê no Senhor, às vezes pensa que é o último dia da vida dele. Ele pensa que não conseguirá mais continuar. Mas daqui a pouco ele está renovado, ele está como um gigante, está como um leão, pronto para fazer a obra de Deus novamente. Então Jesus estava cansado, e aquele que confia no Senhor renova suas forças. E o versículo 38, irmãos, nos diz que ele estava na popa,
quer dizer, na traseira do barco, dormindo sobre uma almofada. Olha que interessante, irmãos. Ele estava dormindo sobre uma almofada. E aí, irmãos, meditando, orando, buscando, falou: olha, irmãos, dormir é um presente de Deus. Quem não dorme sabe o que é o sono. A gente às vezes, irmãos, né, é feliz e não sabe. Às vezes nós somos felizes e não valorizamos, não é? A gente tem lá tudo aquilo de bom, mas quando nós perdemos algumas coisas, aí que nós vamos dizer: olha, eu era feliz e não sabia. E vamos acreditar, irmãos, eu sempre louvo a Deus pela manhã: Senhor, obrigado por mais uma noite de sono, porque o sono, irmãos, é um presente de Deus. É saúde para a nossa mente, é saúde para o nosso corpo, que depois reflete no espiritual. É um dom de Deus a pessoa que pode deitar e dormir. Então, louvado seja Deus por este dom de Deus. O Salmo 4 e o versículo 8 nos diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Então eu me deitarei em paz e dormirei por causa do Senhor. Então nós glorificamos a Deus pelo sono precioso que Ele nos dá. Nós glorificamos. E aí, irmãos, uma tempestade é o único lugar nos evangelhos, na Bíblia, que lemos a respeito de Jesus dormir. Só tem um registro de Jesus dormindo, e é numa tempestade. Então, irmãos, eu fiquei me perguntando: como uma pessoa consegue dormir com um barco agitado? Como que uma pessoa consegue dormir com respingos de água, irmãos? Porque não era um barco fechado, era um barco de pescadores. Talvez tinha lá uma cabaninha, alguma coisa, uma coberturinha do sol. Mas como que o Senhor conseguia dormir com aquela agitação, com aquela barulheira, com o clamor dos discípulos, com aqueles respingos de água do mar, com toda aquela situação? Como o Senhor conseguiria dormir, irmãos? Seria, irmãos, o sono dos justos? Está escrito assim, olha: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Então, doce é o sono do trabalhador. E Jesus, irmãos, era e é o trabalhador da seara. Como consegue dormir? Eu me recordo, irmãos, alguns anos atrás, tinha um casal de irmãos lá em Rio Grande da Serra, e o nome deles é Silvana e Luiz Carlos. Eu vou até falar aqui, transmitindo mesmo, que não tem problema. E a criança, irmãos, que eles tinham, o filho que eles tinham, trocou a noite pelo dia. E aí dormia de dia e à noite queria brincar. É duro quando acontece isso, não é? Dorme de dia e à noite quer brincar. E os pais não querem brincar à noite os pais querem dormir. O que eles faziam? Eles pegavam a criança e ficavam com a criança chacoalhando. E pegavam o som, sabe? Aquela caixa de som. Uau! Mais do que os nossos queridos irmãos aqui, deixa a nossa caixa de som aqui. Assim, bem caprichada mesmo. E aquele som ia agitando a criança, e a criança lá. Não conseguiam acordar a criança, irmãos. Agitando a criança, colocando a caixa de som, e a criança dormia o dia inteiro com tudo aquilo, e de noite queria brincar. Olha só, o que é o sono saudável? O que é o sono de uma criança? Então, irmãos, vejam bem, Jesus, irmãos, tinha um sono.
melhor do que o sono de uma criança. Então, eu tenho para mim, irmãos, que Jesus, sendo o segundo Adão, ele dormia o sono original. Ele tinha o sono que Deus concebeu para Adão e Eva dormirem antes do pecado. Era um sono perfeito, um sono reparador, que não tinha o que atrapalhasse. Então, como que Jesus conseguia dormir? Jesus dormiu o sono original. Se uma criança consegue dormir com tudo aquilo, imagine Jesus mais puro, mais inocente, dormindo o sono de Deus. Então nós podemos entender, irmãos, que o Senhor estava lá dormindo. Por quê? Porque era algo saudável, porque era algo legítimo. Então, é o sono do trabalhador. Então nós podemos entender, irmãos, o melhor alimento, o melhor remédio para nós dormirmos é o Senhor nosso Deus. Aleluia! E nele nós depositamos a nossa confiança. E nele nós devemos apresentar a nossa necessidade. Senhor, não estou conseguindo dormir direito. Nele nós devemos depositar. Provérbios, irmãos, capítulo 3, versículo 24 a 26 diz assim: quando te deitares não temerás, sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardar os teus pés de serem presos. Então o que diz a Bíblia aqui, irmãos? O teu sono será suave. Irmão, Deus tem sono suave para mim. Deus tem sono suave para você. Deus tem sono suave para nós. Aleluia. Ele tem. Ele tem. Então aí eu vim entender que esse sono original de Jesus, sono que Deus preparou para o homem, foi o que propiciou Jesus dormir no meio de uma tempestade. Com barulho, com água, com tudo. Jesus conseguiu dormir o sono de Deus. Mas de repente, irmãos, teve uma aula prática. Porque Jesus havia dado as parábolas, havia dado, né? A irmã Rosilene, me permita, irmã Rosilene, está virando piloto aí, não é, irmã Rosilene? Fez as aulas teóricas lá, e depois tem aula prática, não tem? Hein? Já fez? Então, já é piloto já, né? Tem a teoria e tem as aulas práticas. Então a gente passa pelas práticas na vida, e agora vai ter a prática do dia a dia. Que é o cachorro que entra na frente, que é o carro que fecha. Então nós temos as práticas. Então os discípulos de repente tiveram uma aula prática. O versículo 37 fala: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e Jesus lá dormindo. Então levantou-se um grande temporal de vento. Irmãos, aprendendo com os discípulos, porque diz a palavra de Deus que tudo quanto dantes está escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela prudência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então olha, os discípulos estavam em obediência, eles estavam na direção de Deus, e eles tinham promessas. Eles estavam ali de qualquer forma, eles estavam obedecendo, estavam na direção, o Senhor estava lá, e eram pessoas que tinham promessas na vida deles. O Senhor falou para eles: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor falou que vocês vão difundir o reino de Deus na terra. O Senhor falou que o Evangelho vai transformar o mundo, eis que o reino de Deus é chegado. Então quer dizer, muitos planos, muitas promessas, muitos sonhos Deus tinha para os discípulos, e não eram sonhos dos discípulos, mas eram sonhos, eram promessas de Deus para a vida deles. De Deus para a vida deles. Então, irmãos, é muito fácil a gente condenar os discípulos pelo pavor que eles sentiram.
A gente fala assim, se fosse comigo Jesus estava presente, se fosse comigo, né? Não é assim, irmãos, não é assim. Irmãos, eu já fui sequestrado, estava ministrando um casamento, camarada me apontou uma arma, me colocou dentro de um carro, apontou a arma, um dirigindo, eu no banco do carona, o outro atrás de mim apontando a arma assim para mim, e me levaram até um local seguro onde pudessem levar meu carro. Eu já fui sequestrado, já fiquei na mão dos bandidos. E naquele momento, irmãos, que eu estava lá, olha, parece até assim, mentira, parece até conto, parece até valentia, mas naquele momento, sabe, irmãos, o que inundou o meu coração? Não foi o pavor, não foi o medo, não foi medo de levar um tiro. O que inundou o meu coração naquele momento foi: Deus tem um plano na minha vida, aleluia. Irmãos, meu coração não palpitou, meu coração não fez coisas erradas, eu fiquei com uma calma assim, que hoje eu olho para trás, surpreendente. Eu fiquei mais preocupado com a Marlene, né, que estava lá naquele casamento, mas eu pensei assim: Deus tem uma obra, Deus tem um plano, isso daqui, olha, o que Deus tem preparado para mim não vai acabar aqui, isso daqui é só um susto, isso daqui é só uma coisa desagradável, porque os sonhos que Deus sonhou para mim, os sonhos que Deus sonhou para nós, irmãos, ninguém poderá deter, aleluia. Então foi o que eu senti naquele momento. Foi uma tranquilidade assim, surpreendente, porque eu pensei: Deus tem coisas para fazer, a história não acabará aqui. Isso daí foi em 1998, novembro de 1998, e logo em seguida eu estava lá fazendo, quando é seu aniversário, em dezembro, falou, até o policial falou que presente que segundo aniversário é, mas eu estou bem, irmão. Então eu senti que naquele momento as promessas de Deus, e era o que esses homens tinham, promessas. Então quer dizer, irmãos, é o hino que foi cantado aqui, olha, está anotado aqui, ó, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim, aleluia, aleluia. Então, queridos irmãos, sabe, olha, Filipenses capítulo 4 e versículo 11, a palavra de Deus diz assim: não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo disse assim: eu aprendi a ter e a não ter, a ter dor e a não ter dor, a passar e a não passar. Eu aprendi a ser respondido ou não ser respondido. Quando Paulo orou: Senhor, eu tenho um espinho na carne que me incomoda, por 3 vezes ele orou, por 3 vezes o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia. Então a graça basta, e Paulo fala: eu aprendi. Então, irmãos, era aí, por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês não aprenderam ainda, vocês duvidam ainda, mas nós estamos aprendendo com eles. Então, irmãos, olha o que diz a palavra: a presença do Senhor é o bastante na nossa vida. Irmãos, em geral, a solução dos problemas que nós tanto clamamos, muitas vezes, irmãos, é semelhante a um bebê que está chorando e pedindo uma mamadeira ou uma chupeta. É o tamanho da nossa infantilidade em Cristo.
Ah, Senhor, eu quero. Eu não vou esticar muito nisso daqui, porque é Deus que vai te revelar essa frase que eu estou falando ou não. A nossa solução, irmãos, não está no horizontal, não depende de uma solução de um problema, não depende de resolver o problema, não depende daquela pessoa concordar, não depende de um acontecimento. A nossa vitória não depende de nada da criação, não depende de nada e não depende de ninguém. A nossa história depende dele, depende do Criador, do Autor, do Consumador. A nossa vitória não depende da criação. Às vezes nós queremos a solução daquele problema, e aquilo é uma mamadeira, é uma chupeta para nós nos acomodarmos. Mas, irmão, não depende daquela solução, não depende daquele acontecimento, depende de Deus. Não depende de cessar a tempestade, depende de Deus. A tempestade pode continuar, depende de Deus. A vitória, irmãos, ou a derrota, não estão nas coisas que acontecem ao nosso redor. A vitória ou a derrota estão dentro de nós. É aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós cremos. Jesus falou: por que são tímidos? Não têm fé? Aquilo que nós falamos para nós mesmos. Não depende. Romanos, irmãos, capítulo 8, versículo 31, confirma isso. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quer dizer, irmão, pode ter tudo isso. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas aí conclui dizendo, irmãos: mas em todas estas coisas, apesar de todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Apesar de todas estas coisas. Então não está dizendo se tirar isso, se tirar aquilo, se tirar aquilo outro. Não, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então não depende da criação ou da solução dos problemas, depende do Criador. Mas, irmãos, é fácil acusar os discípulos, né? Mas eles passaram por isso. Mas Paulo fala: eu aprendi a conviver com a tempestade. E o crescimento espiritual, irmãos, não é ter uma carteirinha maior, uma igreja maior, um cargo maior. Crescimento espiritual é na tempestade, é na angústia, na morte, na perseguição, na espada, dizer: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Isto é o crescimento espiritual. Mas, irmãos, aí, por causa desta situação que nós estamos aprendendo com os discípulos, eles, movidos por grandes emoções, eles questionaram e contenderam com Deus. Não, a gente contende com Deus por causa do emprego, por causa de uma doença, por causa de uma dívida, por causa de uma compra errada. Por que o Senhor permitiu, Deus, eu fazer isso daí? O Senhor permitiu fazer essa compra errada? Por que o Senhor permitiu fazer essa decisão errada? Também agora eu estou com raiva do Senhor. Também agora eu vou fazer isso e eu vou castigar Deus. Então, irmãos, movido, versículo 38 fala:
E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Uma repreensão a Deus, irmãos, sob fortes emoções. Marta também fez isso daí, irmãos. Marta também fez isso, lá em Lucas capítulo 10. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã deixe vir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ansiosa e afadigada. Os discípulos estavam apavorados, e diante de uma forte emoção, fizeram alguma coisa errada. Irmãos, conversando com o pastor Orlando Máximo, eu ouvi uma expressão dele que falou: olha, essa eu vou guardar, essa é preciosa. Ele disse assim: olha, uma pessoa chegou para o pastor Orlando e disse alguma coisa ruim, mal para ele, e que o pastor Orlando não gostou. E o pastor Orlando disse para ele: olha, você está insistindo nessa tese. Se você continuar dizendo isso, eu vou achar que você é assim mesmo. Não é que você está debaixo de uma forte emoção, que você falou uma palavra com ímpeto, por impulso. Sabe quando a gente fala aquela palavra: meu Deus, depois você vai lá, me perdoa, eu não queria dizer isso, eu estava nervoso, eu não penso assim. Esse não sou eu, essa não sou eu, me perdoa. Se eu pudesse, eu pegaria essa palavra de volta. Quem de nós não faz isso, irmãos? Faz uma palavra e fala uma palavra e se arrepende. Quem de nós não faz isso? Aí o pastor Orlando dizendo: se você continuar insistindo na calma dizendo isso, eu vou achar que não foi um acidente, que você realmente é essa pessoa, você realmente é assim, porque você está insistindo. Então, irmãos, os discípulos, debaixo de uma forte emoção, eles chegaram e repreenderam a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. O Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Então, irmãos, saiba de uma coisa, irmãos: Deus sabe entender as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Para Deus, uma lágrima, como diz, é uma frase. Se nós, irmãos, tivermos um coração contrito e quebrantado, às vezes eu não consigo traduzir em palavras, mas o Senhor sabe entender e sabe ler o meu coração. Por isso, irmãos, sejamos sinceros na presença do Senhor nosso Deus. Sejamos sinceros. Então eles fizeram isso, mas o Senhor não repreendeu eles por esta repreensão que eles fizeram a Deus. Senhor, não te dá que pereçamos. Não foi por isso que eles foram repreendidos, não é? Mas aí o versículo 39 continua dizendo: e eles despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Irmãos, imagina aquele mar assim, parecendo um vidro, aquela coisa tranquila, instantaneamente. Então, irmãos, o mesmo Deus que trouxe as águas do dilúvio na época de Noé e que depois secou as águas, operou ali naquela noite, naquele dia, aquela tarde. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho, fez uma parede de um lado, fez outra parede do outro. O mesmo Deus que dividiu o Rio Jordão, de um lado as águas foram embora, do outro lado ficou aquele montão. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que mexeu com as águas do Rio Jordão, estava lá agora cuidando das águas do Mar da Galileia.
O mesmo Deus que fez as águas brotarem da rocha. Deus falou com Moisés: fale com a rocha. Moisés feriu a rocha. Mas o mesmo Deus que fez a água brotar da rocha estava controlando as águas ali novamente. O mesmo Deus, irmãos, que andou sobre as águas e elas obedeceram, não engoliram o Senhor. O mesmo Deus, Ele ordenou e Ele foi obedecido. Aleluia! E este é o nosso Jesus. E aí, irmãos, o versículo 40 nos diz: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Depois de tudo que vocês viram. Então, irmãos, veja bem, um milagre como esse, imagina a moral, imagina a autoridade, imagina que Jesus falasse ali naquele momento, que os homens viram, irmãos, a tempestade instantaneamente parar, a agitação instantaneamente parar. Então, Jesus falou para ele: por que vocês são tímidos, vocês não têm fé? Então, imaginem bem, irmãos. Então, após um milagre desse, irmão, qualquer opositor cai de joelhos, diante de uma autoridade, diante de um vigor, diante de um poder como esse. Qualquer opositor cai de joelhos. E aí o versículo 41, irmão, diz o quê? Que sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, aqueles discípulos que estavam com medo do mar, que estavam com medo da tempestade, que estavam com medo de afundar, está dizendo aqui que eles sentiram um medo maior agora, não do mar, não da tempestade, mas de Deus. Sentiram um medo maior de Jesus. Sentiram um medo, um pavor, um grande temor, está dizendo aqui, do próprio Senhor. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse? Então eles passaram a ter medo e pavor, não do mar, mas da situação que estava acontecendo ali ao redor deles. Por quê, irmãos? Porque o sobrenatural assusta mais do que o natural. O sobrenatural assusta mais do que um desastre natural. Imagina bem, irmãos, você está andando lá e vê alguma coisa, você vê mesmo que é um fantasma, vê alguma coisa, assusta, não é? E aí eles perguntaram: quem é este? E eu dentro de mim respondi assim. Sabe Atos 17, quando Paulo chega lá e fala: olha, vocês são supersticiosos em tudo, mas eu quero apresentar para vocês o altar que vocês colocaram ao Deus desconhecido. Quem é este? Para os discípulos, Jesus ainda era o Deus desconhecido. Quanto eu conheço de Deus, irmãos? Será que Deus para mim é um Deus conhecido ou desconhecido? Se eu acho, irmãos, que Jesus é vingativo como eu, se eu acho que Jesus tem uma paciência curta como a minha, se eu acho que Jesus se ressente como eu, se eu acho que Jesus age como eu, das minhas pobrezas, das minhas fraquezas, posso dizer, irmãos, sem dúvida, Ele ainda é o Deus desconhecido para mim. Então, quem é esse? Para aqueles discípulos naquele momento, ainda era o Deus desconhecido. E aquilo que estava acontecendo, irmãos, era algo totalmente novo, eles nunca tinham visto. Então era um novo tipo de temor que eles sentiam, era uma experiência inédita na vida deles. Eles temiam a natureza, agora eles estavam temendo o Criador da natureza. E aí, irmãos, eles ficaram apavorados. Pense como será, irmãos. Hoje nós somos tão valentes, não somos?
Somos tão valentes. Porque Deus está lá, irmãos, nos céus, né? A gente olha assim, onde está Deus, parece que, não é? Mas a Bíblia fala, irmãos, que o dia do Senhor chegará. Ele se manifestará. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6, e versículo 15. Está dizendo aqui, irmão, sabe essas pessoas que vivem como se Deus não existisse? Porque os discípulos ficaram ali assombrados quando viram simplesmente uma tempestade cessando, eles ficaram apavorados. Mas olha o que será. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 até o 17, diz assim: e os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e sobre a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, irmãos, quando se manifestou este Jesus para os discípulos, e quando se manifestar, então os reis, os ricos e os grandes dirão: escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O sobrenatural assusta, irmãos, e a Bíblia fala para nós temermos a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, e no versículo 11 está dizendo, irmãos: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, irmão, Jesus não é aquela pessoa que está ali do nosso lado, que perde a paciência como nós perdemos. Irmãos, Jesus é maior que a lua, é maior que a terra, é maior que o universo, é maior que o sol. Jesus é o Criador dos céus e da terra. E ele espantou, irmãos, por ele haver acalmado uma tempestade. Mas a Bíblia fala aqui que fugiu o quê? O céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Diante do quê? Da grandeza do Senhor nosso Deus. Então por isso que Jesus falou: por que vocês são tímidos? Para o Senhor, irmãos, era muito fácil controlar aquela tempestade, conforme Ele controlou. Então nós devemos sim de temer e de confiar e de aprender com esta esperança. Pensem no que será, irmãos, no dia do Senhor, se os discípulos ficaram com grande temor diante de um milagre benéfico que eles fizeram para ajudá-lo. E aí, irmãos, o penúltimo versículo nos diz, em Hebreus capítulo 10 e versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, o que nós verificamos? Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não respeitam a Deus, pessoas que xingam a Deus, pessoas que colocam o revólver para o alto e atiram simbolicamente, atirando em Deus, são os valentes deste mundo, são os corajosos deste mundo, entre aspas. Foram criados por Deus, são mantidos por Deus, cada batida do coração, cada respirar, cada gota d'água que tomam, cada alimento que comem, vem do Criador, foram criados por Deus,
são mantidos por Deus, e mais cedo ou mais tarde, como a água corre para um ralo, iremos ao encontro de Deus, iremos ao encontro do Criador, e são valentes e xingam a Deus. Pensem comigo, irmãos, que loucura quem faz assim, que loucura. Mas nós, irmãos, estamos aqui contemplando que aquele que acalmou o mar, que assombrou os discípulos, está do nosso lado. Nós, como igreja do Senhor, dizemos: a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós sabemos, irmãos, que isso não é para nos assustar. Nós sabemos que isso é algo que está do nosso lado. Este Deus, este ser que foge, que esconde, que apavorou, Ele é o Senhor da natureza. A Bíblia fala que Ele falou com o vento, Ele falou com as águas. Se Ele sabe falar, irmãos, Ele sabe falar com tudo e com todos. E é nisso que Ele fala: porque vocês são tímidos, porque ainda não creem diante de tantas evidências, porque não creem. Então as pessoas estão aí vivendo indiferentes, mas nós temos meditações como esta, e nós dizemos no meu coração: Senhor, eu estou adorando ao Senhor, eu estou do teu lado, eu não quero enfrentar ao Senhor. Deus, eu temo ao Senhor, eu tenho temor de Deus. E aí, irmãos, para nós encerrarmos a nossa meditação, o Salmo 24, versículo 10, tem a pergunta também. Salmo 24, versículo 10 fala: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E aí o Salmo responde: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E nós acreditamos, e nós descansamos, e nós, irmãos, acreditamos que Ele é aquele que está conosco, estamos na direção, estamos na sua companhia, e somos mais do que vencedores, se continuarmos temendo, vivendo e dependendo desse Deus sobre nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor nos ajude, nos guarde, que nós possamos aprender de Deus, que essa palavra fale muito bem, faça muito bem ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, por favor, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar aqui o pastor Daniel. Vem cá nesse microfone aqui, pastor Daniel, fazermos uma oração. Enquanto nós vamos ter um momento de louvor, o ministério de louvor já pode se dirigir para cá, para nós, em nome do Senhor, fazermos aqui uma oração. Depois nós vamos louvar a Deus, graças a Deus, retornar para os nossos lares abençoados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já pode vir para cá, os irmãos já podem começar a dedilhar aqui, ministério de louvor. Vamos adorar ao Senhor, enquanto nós oramos juntamente com o pastor Daniel. Oremos então. Pai do Senhor, glória a Deus. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia, em nome Deus. de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos na sua presença. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra ministrada ao nosso coração. Querido Deus, nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina, Senhor, a ser dependentes do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando em cada vida, ministrando em cada coração,
que a tua mão poderosa, que a tua boa mão, Senhor, seja sobre cada um dos seus filhos que aqui estão nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles também que estiveram, Senhor, assistindo através da transmissão aqui da igreja, que o Senhor possa alcançar essas vidas, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, salvar, Senhor, dando vitória, Deus. Abençoa mais uma vez aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em um leito, Senhor, de difícil, Senhor, de problemas, de dificuldades, que o Senhor possa dar vitória. Abençoa a irmã Alice, abençoa o irmão Diniz, que vai passar por essa cirurgia, que o Senhor coloque as suas mãos, que o Senhor dê vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua conosco, continua nos abençoando e nos dando da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abençoe. Nós estamos tentando achar a letra do hino que não acha, irmão. Isso. Nós vamos louvar o hino da harpa. Queria chamar a Marlene para ajudar eu a cantar.